Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar da terceira temporada de Castlevania da Netflix. Aqui no canal eu já fiz resenha da primeira e segunda temporada e agora vou comentar o que eu achei da terceira. Aquela impressão positiva que foi unânime quase ao longo das outras duas temporadas permanece. As pessoas estão comentando muito o que você acha. Eu quero saber, já vai comentando aqui embaixo. Você gostou, não gostou, teve ressalvas? Me conta, eu sei que tem muita gente aí surgindo já com polêmicas, mas temos muito que conversar. O que eu gostei? O que eu não gostei? Qual a relação, se é que ainda há uma relação com a franquia original, os jogos de Castlevania? Vamos entender tudo isso? Já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e fica ligado na lojinha que tá o link na descrição e alguns produtos já aparecendo logo abaixo do seu vídeo com estampas exclusivas aqui do canal. E você é fã dos jogos ou que ama a série Castlevania, clica aqui depois e confere um medley com músicas dos 6 primeiros jogos de Castlevania, tá muito bom no canal do André Ferreira, aproveita, se inscreve e fala que veio por aqui. Sério, algumas das melhores músicas de Castlevania, tá incrível, escuta e depois me fala o que você achou. Como eu disse, a recepção da série, em geral, tem sido muito boa. Uma primeira temporada que apresentou o universo, eram 4 episódios, bem corridinho, não teve muita coisa, muito desenvolvimento, mas foi uma introdução potente, bem feita. Ela conseguia apresentar as referências para os fãs dos jogos, então eles já ficavam empolgados, eles querem ver, olha, tem aqui, que é igual, me dá um hype crescente, e também atraiu pessoas novas, curiosas, que gostaram daquela história de vampiro, com muito sangue, violência. Legal. Viemos para a segunda temporada, 8 episódios de mais ou menos meia hora, bem mais desenvolvida, centrada no Drácula. Um inimigo único, então todos os núcleos que nós íamos acompanhando giravam em torno dele. É claro que cada um tinha um desenvolvimento particular, mesmo Trevor, Sypha, Alucard, os vampiros da corte ali, mas ainda assim era tudo centrado no Drácula e essa questão foi encerrada no final da segunda temporada. Como que a gente segue para a terceira? Bem, a gente tem que lembrar que a série começou bem baseada em 2 jogos da franquia, da linha canônica, inclusive, da história, cronologicamente falando, de Castlevania. A maior base e referência narrativa era em Castlevania 3, Dracula's Curse, e no Castlevania Curse of Darkness. Essas duas histórias que, aliás, estão separadas cronologicamente por 3 anos, uma eu acho que é em 1476, a outra 1479. Tem esses personagens que a gente está acompanhando, Trevor, Sypha, Drácula, óbvio, Hector, Isaac, e com isso eles criaram um mix para todos se unirem no que a gente está acompanhando na série, cheio de liberdades criativas, é claro, a série é única, é original, e ela tem seus rumos que se intensificam bem diferenciados dos jogos a partir da terceira temporada. Nada impede que lá na frente, continuando a adaptação e o sucesso da série, eles possam rumar novamente para outro nome da franquia, dos jogos, trazer mais referências para além das visuais. Porque na terceira temporada o que a gente mais teve foi permanência de personagens que já eram conhecidos e faziam referência a esses 2 títulos que eu disse, inclusão de outros novos e completamente originais e desenvolvimento daqueles que a gente já estava acompanhando de forma bem independente. São 4 núcleos que são trabalhados separadamente, bem diferente do que aconteceu na segunda temporada. A gente não tem um inimigo central, não tem uma trama que une todos eles, não. É bem divididinho e isso poderia trazer uma confusão muito grande, uma narrativa, um roteiro muito fragmentado e em geral eles conseguiram trazer uma homogeneidade que a cada episódio agradava, sem deixar você confuso, sem conseguir completar uma linha aqui e ali, por ter tanta gente fazendo tantas coisas diferentes. Ponto positivo para eles. As referências, como eu disse, elas são bem mais visuais, então você vai encontrar um monstro fazendo aquele golpe que você já viu em um ou outro jogo, um cenário, mas você não vai encontrar tanta proximidade em linha narrativa. Vai sem essa expectativa caso você seja um grande fã de Castlevania. Basicamente a gente acompanha 4 grupos diferenciados. Depois que eles derrotaram o Drácula, Alucard, Trevor e Sypha se separam. Então você tem uma jornada bem isolada e quase de autoconhecimento ou de busca por alguma coisa, algum objetivo do Alucard, que começa bem depressiva a história. Você tem uma jornada do casal recém-formado, Trevor e Sypha, que vão lutando contra criaturas da noite e chegam numa vila, num ponto que traz um novo mistério, um novo desafio, que isso é trabalhado ao longo da terceira temporada. Você tem ali separados também Hector, que acabou sendo capturado, arrastado e acabado por Carmilla, mas continua sendo
sendo mestre de forja, então ainda é interessante para os planos dela, que são diferentes do que eram os do Drácula, e Isaac, que por sua vez tem ódio do que o Hector fez, o humano que era o seu parceiro, que servia ao Drácula e o traiu, ajudou na sua queda, e ele, Isaac, nada pôde fazer. Numa crise de fé, buscando também ressignificar a sua vida, a sua própria fé, o que ele espera, o que ele pode e deve fazer, existe a jornada bem solitária do Isaac. Portanto, 4 núcleos separados que vão se intercalando aqui e ali ao longo de 10 episódios. Antes de eu falar de núcleo por núcleo, que eu achei sem muitos spoilers, eu acredito que existem muitos excessos. Por mais que seja legal e, bem, é uma coisa que a gente costuma solicitar como fã, que venham mais episódios, façam mais, começou com 4, 8, 10, mandem cada vez mais, a verdade é que existem muitas barrigas, muitos espaços que poderiam ser comprimidos, então a gente tem uma série que poderia ser compilada de novo para 8 episódios, quem sabe? Sobra espaço, não é algo que estraga a sua experiência, mas eu vou ser bem sincera, alguns momentos parecem um pouco arrastados, não pela narrativa ser fragmentada, isso eles conseguiram costurar numa colcha de retalhos que ficou excelente. Pra mim, um dos melhores desenvolvimentos é o do Isaac, um personagem que eles trouxeram um panorama histórico já diferente do que era no jogo na segunda temporada, então ele já veio com uma concepção diferenciada, e na terceira, como eu disse, ele tá na busca ali, um misto de culpa por não ter conseguido impedir que fizessem o que fizeram com Drácula, de não ter a força necessária para isso, com um desejo imenso de vingança, a procura pelo Hector, mas e o que ele faria para além da sua vingança? O que ele deve fazer? Perseguir o mesmo sonho do Drácula? Porque a humanidade é podre e aqui e ali ele vai interagindo com humanos que são podres, gananciosos, terríveis, maldosos e alguns que inesperadamente têm atitudes bondosas, não porque eles são bons, mas porque às vezes eles simplesmente têm a capacidade de serem generosos, inesperados, por um motivo às vezes egoísta, mas fizeram algo legal. O que isso significa? Significa que na jornada do Isaac ele percebe que mesmo a humanidade tem camadas cinza, tem camadas ali que não são dualmente divididas necessariamente entre bom e mal. E o que ele deseja, o que ele acredita, a sua própria fé, o que ele vai buscar, isso tudo é um crescimento interessantíssimo, apesar do arco dele ser basicamente ele e várias criaturas da noite. Já o Hector tem toda uma trajetória ali, chegando no castelo da Carmilla, que então convive com outras 3 vampiras, um quarteto general que tem a vontade de novo conseguir dominar uma área, se alimentar de humanos sem exterminá-los por completo, como queria o Drácula, porque eles precisam de gado para tomar sangue e sobreviver, sem impedir a reprodução daqueles que lhes servem de comida, não é mesmo? E eu fiquei muito surpresa e feliz porque as 4 vampiras são diferentes. A Carmilla, aliás, é a mais apagada na terceira temporada, acredito que porque ela já tenha sido muito bem trabalhada na segunda. Na terceira a gente acompanha mais as suas 3 parceiras e elas têm propositalmente, verbalmente, isso é dito na série, personalidades e funções ali muito distintas. A dinâmica é boa, elas são muito bem construídas, interessantes, e eu achei uma coisa muito incrível nessa temporada, que assim como o Isaac está percebendo que existem camadas e mais lados para além de uma versão maniqueísta de bem ou mal, eu também me senti assim acompanhando a maioria dos personagens durante a terceira temporada, sejam essas vampiras ou outros de outro núcleo. Às vezes eu não gostava, eu critico, óbvio, atitudes que são horríveis, mas tem um carisma, tem aquele lado que te interessa, tem um segredo, tem um desejo, tem um discurso, e essas vampiras são isso. Vampiras que estão fazendo plano para se alimentarem de seres humanos, não são mocinhas, estão longe disso, estão ali manipulando o Hector para utilizá-lo, para criar um exército, mas você acaba às vezes gostando delas porque olha como elas fazem diálogos interessantes, olha como os planos são bem traçados, olha como elas... Eu acredito, consigo olhar para elas e acreditar que elas são amigas há muitos anos, e nas diferenças e xingamentos e picuinhas entre elas eu acredito que existe uma amizade genuína. Hector passa muito tempo mais observando, contemplativo, interagindo com uma dessas vampiras, como vocês vão ver, e eu acredito que ele se torna um personagem muito frágil para acabar da forma que acaba, para resultar no que resulta ao fim da série. Mas de qualquer maneira o arco dele, pra mim, ganha muita força por causa da pessoa, do ser com que ele está interagindo.
É um arco que, de novo, pra mim poderia ser bem comprimido, resumido, mas por causa das pessoas com que ele interage, das vampiras, desse quarteto ou do trio pra além da Carmilla, ganha potência, é interessante e fica longe de ser entediante. O arco do Trevor e da Sypha começa bem com eles na estrada, atacando qualquer criatura da noite que surge, se divertindo com isso, com o perigo, com o sangue. Sim, a série continua apostando em muitas vísceras e dessa vez também teve muito conteúdo adulto sexualmente falando, a gente vai chegar lá. Lado técnico eu falo mais ao fim, mas continua tendo um bom desempenho, é um bom trabalho da equipe da animação. E quando eles chegam, como eu disse, numa vila específica, eles encontram um mistério, eles encontram um culto vinculado a um priorado que recebeu uma visita de uma criatura da noite e começou a planejar, praticar ações escondidas potencialmente perigosas. Eles também interagem com o juiz da cidade, Saint-Germain, que são dois personagens bem interessantes, densos e complexos, apesar da pouca aparição que eles têm para desenvolver alguma coisa bem profunda, mas interessantes o suficiente para entrar na história e te deixar intrigado e interessado, inclusive sobre os segredos que escondem. Apesar de eu achar que todo esse mistério demorou demais para ser resolvido, ou no mínimo para chegar no seu ápice, quando o ápice chega, e aí tudo acontece muito no episódio 9 do anime, a coisa fica boa. E isso me dá uma sensação muito de consequências pós-extermínio do Drácula e de uma super quest do Trevor e da Sypha, muito mais do que um grande plot vinculado ao que vai acontecer depois. Mais que isso, as consequências do que eles passaram ali, assim como os outros personagens em geral, de todos os núcleos que a gente acompanha, os modificaram de certa maneira, fizeram com que eles tomassem decisões sobre como agir ou sobre como não agir mais dali pra frente. Eu acho, aliás, que essa é uma boa conclusão pra temporada no geral. Ela serviu para, em diferentes núcleos, desenvolver os personagens para preparar de forma diferente, deixá-los modificados, talvez mais traumatizados, revoltados, raivosos, para o que virá depois. A quarta temporada promete muito mais ação, menos enrolação, pelo menos é a lógica, é o que a gente espera e é o que justifica um ritmo um pouquinho mais desacelerado e devagar, muitas vezes, e com gordurinhas, na minha opinião, da terceira temporada. Por sua vez, finalmente, o núcleo do Alucard, que abre apenas com ele mesmo, um vampiro solitário, já sem os amigos, e claramente na história sofrendo por não estar com os amigos, sofrendo por ter matado o pai numa luta que ele caracteriza como muito triste, e óbvio, mesmo que ele saiba que era o correto matar o Drácula, ele sofreu de ter que fazer isso, não foi nada fácil. E essa depressão sozinho, tendo que lidar com o dia a dia dentro de um castelo que não se move mais e que ele nem tem vontade de fazer se mover, ele tá sem um propósito. E ele ganha propósito com a chegada de duas visitas inesperadas. Dois aspirantes a caçadores que eram ali escravos da Cho, uma vampira que fazia parte dos generais ali, que estava entre os generais do Drácula na temporada passada. São personagens completamente originais, escritos e desenvolvidos para desenvolver o Alucard, claramente. Porque seria muito fácil, se fosse seguir o jogo, fazer o Alucard simplesmente dormir e esperar tudo acontecer e até muitos anos depois chegar a sua hora de voltar. Só que Alucard pra série, ele é um grande nome, ele precisa estar lá até como marketing, por isso não faria muito sentido em relação à promoção do que está acontecendo, tirá-lo da história. Melhor, na cabeça de quem está fazendo a série e escrevendo, eu até concordo, criar algo original para ele. Ele tem um crescimento ou um aprofundamento das suas mágoas e do que ele está passando, por causa de algo que acontece com ele, no seu núcleo, sem nenhum efeito pro mundo externo. De novo, vou ser repetitiva, eu realmente acho que tudo que aconteceu com Alucard poderia ter sido resumido para pouquíssimas cenas, apesar dele ter sido inserido de forma bem rápida aqui e ali nos episódios, para ninguém esquecer que ele existe. Ainda assim, toda a intensidade, assim como a maioria dos núcleos, mas nele especialmente, acontece só no episódio 9. Para que ele, repentinamente, eu acho que essa virada do que acontece, aliás, foi bem rápida, passe por uma grande decepção, uma grande dor, algo muito drástico, visceral, e ele ache dentro dele uma semelhança, talvez, com o seu pai. Aliás, como eles estão criando uma linha narrativa completamente nova para Alucard, me deixa na dúvida por causa desse final. Depois vocês comentem aqui pra mim, sem dar tantos detalhes, né? Porque tem gente que gosta de assistir esses vídeos mesmo sem ter assistido a animação, então eu deixo as coisas um pouquinho implícitas. Bem, depois do final eu fico aqui pensando
se eles vão tomar a decisão de levar o Alucard para um lado mais sombrio. Não sei se torná-lo um vilão, mas deixá-lo um pouco mais parecido realmente com angústias e traumas como seu pai, para depois voltar à luz. Mas nada é garantido. De qualquer maneira, se eles conseguirem conduzir essa história do Alucard de maneira bem feita, que se justifique daqui pra frente, a partir da 4ª temporada, trazer as consequências do que aconteceu com ele de forma sólida para impactar nas suas ações e decisões na 4ª temporada, de repente a gente pode ter um desenvolvimento interessante, diferenciado, que vai surpreender, inclusive, quem é muito fã da franquia desde os jogos. A temporada psicologicamente foi bem mais densa, porque realmente trabalhou o interior dos personagens, o que acontecia no seu âmago, no que acontecia dentro deles por causa do que eles presenciavam, as maldades ou as bondades do mundo. Mesmo a cena e a montagem no 9º episódio, que intercala ação, sangue e morte com cenas sexuais muito fortes usadas de forma a dominar, a enganar, a exercer poder, a atrair. Tudo isso foi montado propositalmente. Veja como tanto a sexualidade quanto a morte, a guerra estão próximas em certos níveis. Podem montar, podem casar, podem fazer sentido narrativamente porque tem semelhanças na sua construção dependendo de como aquilo é usado. Foi forte, trouxe novas concepções para personagens que as pessoas não imaginavam, mas é bom a gente entender que os jogos, principalmente esses mais antigos, eles não tinham tanta construção e profundidade, subtexto por trás de pequenas linhas escritas, e por isso a série precisa construir para se solidificar, só que algumas dessas decisões, elas podem ser perigosas se não forem bem trabalhadas posteriormente. Para mim, o lado decisivo vai ser especialmente a partir da 4ª. A 3ª foi quase uma transição, uma longa transição para o que acontecerá depois. Não espere grandes referências além de easter egg aqui e ali, não referências narrativas pelo menos. Espere uma série que comece a se diferenciar e crescer por si só cada vez mais, novamente, não ignorando que ela pode depois retornar um pouquinho mais às referências e narrativas dos jogos. Mas agora ela segue independente para um desfecho talvez inesperado e com uma densidade de construção de personagens que é muito bem-vinda se for bem trabalhada. Por enquanto, a gente só liberou os gatilhos para todo mundo enlouquecer ou se solidificar, no caso do Isaac, e ter força ou ficar mais fraco para o que vem depois. E por fim, só para finalizar, a série ela continua com uma excelente qualidade de design, a direção de arte é incrível, principalmente para mim, em relação a cenário, né, a objetos, tudo que você tem circundando ali os personagens é extremamente bem desenhado, bem feito, mas as movimentações são boas, com exceções de alguns momentos um pouquinho mais travados, porque tem um pouquinho menos de frame, mas super aceitável, porque toda animação, em geral, né, o padrão é seguir uma dinâmica de momentos mais bem animados e alguns momentos mais medianos, mas a qualidade, num geral, vinculando especialmente direção de arte, animação, trilha sonora, a qualidade é excelente. Então eu quero saber a sua reação, me conta aí se você é fã, se você não é dos jogos, o que você sentiu dessas mudanças e o que você espera daqui pra frente. Quero muito saber a sua opinião, deixa o like se você puder, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar resenhas como essas, vlogs do Japão e muitas outras coisas, e a gente se vê, eu espero, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!